boa noite. Meu filho. Papai, este é seu estúdio e nada lhe faltará. Mas a sua voz não parece com a minha voz, meu filhinho. Mas um dia ficará. Aguarde. Rádio Globo. Notícia. 11 horas. Vacina contra a malária, doença que mata uma criança por minuto, chega à fase final de testes. O Globo no ar. Os juros do cheque especial voltaram a subir no mês de março, atingindo a marca de 220% ao ano, o maior patamar desde dezembro de 1995. Os juros do cartão de crédito rotativo, que incidem quando os clientes não pagam o valor total da fatura, bateram quase 346%, também no mês de março. Hoje é dia de decisão nos campeonatos Carioca e Paulista. Em São Paulo, o Palmeiras enfrenta o Santos no Palestra Itália. E nós vamos até São Paulo para ter mais detalhes sobre a final do Campeonato Paulista com o comentarista Oswaldo Pascoal. Começa hoje a decisão do Campeonato Paulista. O Palmeiras, na sua arena, espera mais de 40 mil torcedores para esta primeira partida da decisão do campeonato. Valdívia é a grande dúvida do time verde. Afinal de contas, o jogador sentiu uma lesão no joelho esquerdo e pode ficar fora da primeira decisiva. Por outro lado, o Santos aguarda a recuperação de Robinho, outra estrela dessa decisão. Ele tem uma lesão na coxa e pode ficar fora desse jogo. De São Paulo, Oswaldo Pascoal. E no Rio, Vasco e Botafogo entram em campo no Maracanã para decidir o Campeonato Carioca. Outras informações com o repórter Marcelo Penido. Vasco e Botafogo fazem na tarde de hoje o primeiro dos 2 jogos da decisão do Campeonato Carioca. O glorioso atual campeão da Taça Guanabara joga por 2 empates. Até o momento, mais de 32 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. O Vasco tem apenas uma dúvida: a presença do atacante Dagoberto, que não treinou durante boa parte da semana entre os titulares. Já o Botafogo não contará com Jobson, que recentemente foi suspenso por 4 anos pela FIFA. Do Rio de Janeiro, Marcelo Penido. As 2 partidas começam às 4 da tarde, no horário de Brasília. E a Rádio Globo transmite ao vivo os 2 jogos. Rio de Janeiro, com temperatura de 19 graus. Em São Paulo, 18 graus. Os novos testes de uma vacina contra a malária atingiram resultados animadores, mas desapontaram no grau de efetividade. Nas pesquisas desenvolvidas pelo cientista Brian Greenwood, da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, o medicamento protegeu parcialmente um grupo de 16 mil crianças de 7 países africanos, mas não foi efetivo em bebês de até 3 meses de idade. Atualmente, a malária mata mais de 500 mil crianças no mundo, o equivalente a uma criança a cada minuto. Há 20 anos, pesquisadores buscam uma vacina contra a malária. 11 horas e 5 minutos. Siga bem informado na Rádio Globo. O meu boa noite. Eu, quando gravei o Sermão da Montanha, na capa desse disco, eu escrevi o seguinte: há 25 anos eu levo notícias nem sempre boas a todos os lares do país. Mas a partir de agora, eu quero levar o Evangelho, que são notícias de Deus, até o último dia da minha vida. Tá? Que papel você espera ter na vida espiritual das pessoas com esse projeto? Porque não é lucro, Olha, você não vai lucrar com isso. Eu acho que isso aí só Deus sabe. Eu estou fazendo o meu papel, estou cumprindo a minha missão.
Você, mas por que não esse? Uma regravação com o novo Cid. Por que o novo Cid? Como que era o Cid velho? Que O Cid velho eu não entendia a Bíblia e hoje eu entendo um pouco, né? A Bíblia para mim hoje é tudo. Por que o novo Cid? Como que era o Cid velho? Que O Cid velho eu não entendia a Bíblia e hoje eu entendo um pouco, né? A Bíblia para mim hoje é tudo. A Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso. O que torna a Bíblia um livro tão especial? A palavra Bíblia vem da palavra grega biblios, que significa biblioteca ou coleção de livros. Historicamente, a Bíblia é dividida em duas partes. No Antigo Testamento, com 39 livros, e no Novo Testamento, 27, totalizando 66 livros. Os livros que fazem parte da Bíblia foram escritos durante um período de mais ou menos 1500 anos. Cerca de 40 autores provenientes dos mais variados ambientes a escreveram. Entre eles, Lucas, médico; Paulo, filósofo; Daniel, um grande estadista; Isaías e Amós, homens simples do campo; reis como Davi e Salomão. A Bíblia é dividida em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. Nela podemos ler sobre história, poesia, profecia, a vida de Jesus, nos evangelhos e cartas que foram escritas, em sua grande maioria, pelo apóstolo Paulo. Deus deixou a Bíblia para nos guiar no caminho da salvação e para nos orientar a fim de obtermos sucesso na educação dos filhos, de como ser feliz no casamento, como ter saúde e muito mais. A Bíblia nos orienta em todas as áreas da vida. Jesus disse que muitas vezes erramos, ficamos desorientados, desanimados por não conhecermos a Bíblia e o poder de Deus. Mateus 22, verso 29. Jesus afirma no livro de João 17, verso 17, que a Bíblia é a verdade. E, portanto, nela encontramos o caminho da vida eterna e descobrimos o grande amor de Jesus por nós. Você sabia que a Bíblia é o livro mais divulgado, mais traduzido e mais vendido no mundo? Porém, o menos entendido pelas pessoas? Mas você pode estar se perguntando: por que muitos examinam a Bíblia e não a entendem? Segundo Pedro capítulo 3, verso 16, nos dá a resposta. Pedro afirma que na Bíblia existem pontos difíceis de entender e que muitos deturpam o texto bíblico. Nem tudo na Bíblia é fácil de entender, como alguns pensam. Por isso devemos seguir a orientação bíblica que vimos na experiência do eunuco. Precisamos de um guia e de alguém como Felipe, que orientou o eunuco. Entretanto, é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Nenhum ser humano pode interpretar a Bíblia. A Bíblia mesmo se interpreta. Basta seguirmos um método correto que, de acordo com Isaías, capítulo 28, verso 10, é um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Ou seja, um texto em João, outro verso em Lucas, e assim sucessivamente. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, está escrito que o Espírito Santo
inspirou os profetas e apóstolos a escreverem a Bíblia. Não escreveram aquilo que queriam, escreveram o que Deus considera mais importante para nós. Ao buscarmos a compreensão da Bíblia, o Espírito Santo nos ilumina e nos guia em toda a verdade. A Bíblia não tem um índice de assuntos, ela possui somente índice de livros. Devemos escolher um assunto ou tema e ver o que diz a Bíblia toda sobre esse assunto. Assim como estamos fazendo agora. Nós pegamos um tema. Qual foi o tema? A Bíblia. E estamos vendo vários textos que mostram como entendê-la, porque muitos não compreendem como foi escrita. Enfim, devemos comparar os textos que falam do mesmo assunto. Para a meditação pessoal, devemos estudar a cada dia uma porção da Bíblia e ver o que Deus quer dizer através desse texto. Quando estudamos a Bíblia dessa maneira, João, capítulo 16, verso 13, diz que o Espírito Santo nos guia e nos convence de toda a verdade. João, capítulo 8, verso 32, afirma que a verdade nos liberta dos vícios, dos maus hábitos, melhora a nossa saúde, nossa família, liberta-nos da depressão, traz alegria e paz. Muitos pensam que o Antigo Testamento foi inspirado por Deus e revelado para os judeus. E o Novo Testamento é uma nova revelação de Deus para os cristãos. Quando Jesus disse em João capítulo 17, verso 17, que a Bíblia é a verdade, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, pois o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, no ano 44. E Jesus morreu no ano 31. A Bíblia que Jesus usava em seus dias era o Antigo Testamento. Se Jesus seguiu todo o Antigo Testamento, é um sinal que devemos fazer o mesmo. O Novo Testamento nada mais é que uma continuação do Antigo Testamento. Paulo afirma em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Em Êxodo, capítulo 31, verso 18, o Deuteronômio, capítulo 4, verso 13, vemos algo muito interessante. A lei de Deus, conhecida como os 10 Mandamentos, foi escrita pelo próprio dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Ela é tão santa que Deus não permitiu que homem nenhum a escrevesse, e escreveu na pedra, para que ninguém a apagasse ou alterasse. Em Apocalipse capítulo 22, versos 18 a 19, Deus diz que se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, Ele tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. O ato de tirar, mudar ou acrescentar algo à Bíblia pode comprometer nossa salvação. Jesus disse em João, capítulo 13, verso 17, que somos felizes quando praticamos os ensinos da Bíblia. Tiago, capítulo 1, verso 22, afirma que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste livro maravilhoso, pois a melhor parte da vida só vem quando conhecemos Jesus.
Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas sem tê-las aprendido, se pudesse falar em qualquer idioma que há na terra e até no céu, mas não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o barulho de um gongo ou o som de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé a ponto de tirar as montanhas de seus lugares. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Se eu desse aos pobres tudo o que tenho e até mesmo entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é muito paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, mas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas terminará também. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais existem somente em parte. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que existe em parte desaparecerá. Quando eu era menino, a minha maneira de falar, de sentir, de pensar, era de menino. Agora que já sou homem, não tenho mais essas coisas de menino. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Mas chegará o dia quando o veremos integralmente, face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois verei tudo com clareza, tão claramente como Deus está vendo neste momento o interior do meu coração. Agora, portanto, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Não, isso me faz lembrar uma coisa. Quando eu estava na Mairink Veiga se especializou em humorismo. Uhum. E eu, na época, tinha mais ou menos a sua idade e era um dos narradores. Uhum. E tinha um quadro lá que era vivido pelo Zé Trindade. Conheceu? Cid adora contar isso. Ele brilhou no cinema e tal. Cid, eu fui seu espectador, né? E aí eu, como narrador, dizia assim: aquele velhinho foi para fila de ônibus e se aproximou daquele brotinho. Velhinho de quantos anos? Velhinho de 60 anos. Daí eu fiquei imaginando assim: puxa vida, tem que aproveitar agora, porque senão, não é? Chegar aos 60 anos, eu vou estar falando que nem o Zé Trindade. Brotinho, vai ter. Quando eu era menino, sem saber mesmo por quê, a família, após o almoço, ia tomar o solzinho no quintal. E eu, sem saber por que, abria a Bíblia e começava a ler em voz alta provérbios, aquelas frases.
Quer dizer, então... Virou locutor ali na Bíblia. Não, mas eu nem estava na rádio ainda, não era locutor, nem nada. E tem algum cuidado especial para você, Cid? Não, porque aí, o que acontece? Eu já experimentei alguns. E, por exemplo, eu durante um período eu usei esse sal marinho puro, né? Que se fala, né? Não refinado. Uma pitadinha. Então, eu trabalhava em rádio, no palco, né? Eu era apresentador. E sempre vinha um ator, um cantor, dá uma pitadinha. Eu fiquei conhecido como fornecedor do sal, né? Daí uma cantora famosa, na época, um dia, eu apresentava essa cantora, Elisete Cardoso. Lembra? Lembro. A Elisete falou, Cid, você sabe que eu costumo usar cravo da Índia. Daí eu comecei a usar cravo, eu gostei do cravo da Índia, comprei um aí mudou do sal pro cravo. Comprei um vidro enorme assim, e estava sempre com cravo e fornecendo para os colegas e tal. Sabe o que aconteceu? Eu botava o cravo da Índia assim entre o dente e a bochecha, né? E trabalhava com aquilo. E ganhei uma tremenda, né, gengivite. Já teve alguém aqui? Já teve gengivite? Não, ainda não. Então desisti. Aí comecei a usar e uso até hoje gengibre. Adstringente, dá dá bom ar. Alguns dizem que o gengibre ele só anestesia. E um dia eu estava apresentando o Jornal Nacional, né? E com o gengibre aqui, como eu estou com um pedacinho aqui agora. O pessoal da Twitch quer tá vendo. Então, veja bem. Então, numa notícia lá, o gengibre escapou e veio. Daí, o que houve? Está fazendo careta no ar. O Jornal Nacional está começando. Pela minha voz, durante o ano inteiro, você sabe o que acontece no país e no mundo. Mas isso só é possível graças a essa gente maravilhosa que trabalha por trás das câmeras. No próximo dia 26, domingo, a TV Globo completa 50 anos. O Jornal Nacional é mais jovem. Em setembro comemora 46. Eu tive a honra de inaugurar o JN ao lado do colega Hilton Gomes, em 1969. E estive aqui nos primeiros 27 anos. Foi um período de construção do jornalismo da Rede Globo, do próprio Jornal Nacional, e também da relação dos brasileiros com a Globo e com o JN. Foram muitos anos vivendo o jornalismo, vendo a notícia chegar à redação das anotações de um apurador, de um produtor, um repórter, um cinegrafista, um editor. Foram anos participando desse processo com entusiasmo e paixão, até o momento em que cabia a nós levar a informação aos cidadãos. Ao longo dessa semana, enquanto os nossos repórteres relembravam momentos especiais da história e da carreira de cada um, alguns milhões de brasileiros fizeram o mesmo. E se emocionaram com eles. E entre esses milhões que se emocionaram, estamos eu e o Chapelin. Relembrar esses momentos foi muito emocionante para nós. E para todos os colegas que um dia tiveram a responsabilidade enorme de ocupar essa bancada. No ar, Jornal Nacional. A notícia unindo 70 milhões de brasileiros. O primeiro bebê de proveta poderá nascer a qualquer momento. 7:55. A Frente Liberal do PDS se encontra amanhã com a direção do PMDB. Chuva de pedra na Alemanha. Mais de 300 feridos perto de Munique. Assinado o novo Código Penal. Só vigora daqui a 6 meses. De janeiro a maio, a indústria cresceu mais de 4%. O presidente Reagan surpreende os médicos. O estado dele hoje é excelente para um homem de 70 anos que levou um tiro no peito há pouco mais de 24 horas.
Na cama do hospital, Reagan já assumiu de novo as funções de presidente dos Estados Unidos. Mas o país ainda não se recuperou do susto. O presidente no alvo de um pistoleiro na rua de Washington. Foram cenas de muita violência que a televisão documentou ao vivo. Hank Baum é um dos personagens importantes nessa história. Foi ele que filmou toda a ação do atentado, com a mão firme na câmera o tempo todo. Hank disse que o pistoleiro estava ao lado direito dele, na mira da câmera, quando começou a atirar. A câmera estava na mesma direção do revólver, o repórter ao lado do pistoleiro, e documentou o momento exato do atentado. Reagan deixava o Hotel Hilton sorridente, sempre acenando para a multidão. Ele ouviu o primeiro disparo. O rosto de Reagan se transformou. Contraído, ele mostra uma expressão de surpresa e dor. Segundos depois, Reagan é empurrado para dentro do carro, uma limusine à prova de bala. Agora vejam a mesma cena de outro ângulo. A câmera está no alto. Logo depois de empurrado, Reagan é levado para o hospital. À frente do presidente estava o secretário de imprensa da Casa Branca. James Brady estava de pé e caminhava tranquilo quando a bala o pegou. O tiro atingiu o olho esquerdo, atravessou o cérebro, lesando a parte que controla a fala e os movimentos. Brady caiu muito ferido. E até agora os médicos não podem garantir se ele vai sobreviver. 2 agentes de segurança também foram atingidos. O primeiro foi Tim McCarthy. Estava bem à frente do presidente. Reparem, ele olha na direção dos tiros e mal tem tempo de correr. A bala perfurou o fígado e a reação de Tim é de dor. Tim McCarthy é socorrido pelos outros agentes. Mais claramente foi o outro agente baleado. Ele recebeu um tiro no pescoço e caiu bem à frente do pistoleiro. Claramente, Tim ainda tentou segurar John Hinckley antes de levar o tiro e ficar no chão ao lado de outro agente de segurança. Uma organização desconhecida de nome extravagante assumiu a responsabilidade pelo atentado de ontem contra o presidente Reagan. Um homem ligou para o jornal de Omaha, no estado de Nebraska, para dizer o seguinte: falo em nome do Exército de Libertação da Terra e aviso, somos responsáveis pelo atentado. O próximo não será um fracasso. Uma estranha coincidência. A família do rapaz que atirou no presidente Reagan é muito ligada ao vice-presidente George Bush. O irmão do pistoleiro ia jantar hoje na casa do filho de Bush, no Texas. O jantar foi cancelado. Os agentes de segurança que cercavam o presidente na saída do Hotel Hilton, em Washington, agarraram John McClellan Jr. imediatamente depois dele atirar. E o arrastaram para o carro da polícia. Veja como foi. John Henry Jr., de 25 anos, estudou administração numa das mais caras universidades americanas, a de Yale, mas não chegou a se formar. Ultimamente andava viajando sem destino, de cidade em cidade nos Estados Unidos. John Henry Jr. nasceu em Oklahoma, mas se criou no Texas, justamente em Dallas, a cidade onde o presidente Kennedy foi assassinado. É filho de família muito rica. Seu pai, que tem o mesmo nome dele, dirige uma companhia de petróleo em Denver, no Colorado. Segundo o pai, o rapaz esteve recentemente sob tratamento médico. No dia 9 de outubro do ano passado, foi preso no aeroporto de Nashville, quando embarcava no avião com 3 revólveres e 15 pacotes de bala. Nesse dia, o presidente Carter estava em Nashville, na campanha eleitoral. Uma semana depois, John Hinckley Jr. foi visto comprando 2 pistolas calibre 22 numa casa de penhores em Dallas. Ele usou uma delas ontem no atentado. Ele tem um antecedente político, fez parte do chamado Partido Nazista Americano, mas se desligou da organização por achar que ela não era suficientemente ativa. Ontem mesmo, John Hinckley Jr. foi a um juiz para ser interrogado e ouvir a acusação formal do atentado contra o presidente Reagan. Logo depois, os agentes do FBI levaram Hinckley para a base marítima de Virgínia, ao sul de Washington. Ele passou a noite numa cadeia de fuzileiros navais. Durante o interrogatório, que não pôde ser filmado, Hinckley disse que sabia o que tinha feito. Um membro do júri o descreveu como uma pessoa desligada
que aparenta ser solitária e instável. O júri não conseguiu ouvir de Hinckley nenhuma justificativa para o atentado. John Hinckley pode ser transferido para um hospital psiquiátrico para ser examinado. A revolta de Maureen Reagan, a filha mais velha do presidente americano. Quando soube do atentado, Maureen desabafou. A minha reação e a dos outros da família é de ódio. Neste país, esse tipo de coisa suja continua acontecendo. Mas isso não vai acontecer com este presidente. Não com este presidente. Ela insistiu com muita raiva. A Casa Branca não perdeu o compasso. Continuou funcionando. Apesar do atentado ao presidente Reagan. Foi o que assegurou hoje o porta-voz do governo americano Larry Spitz, que está no lugar de James Brad, ferido gravemente no atentado. Via satélite de Washington, o repórter Lucas Mendes informa quem é que está mandando no governo americano neste momento. Durou mais de 8 horas o sequestro do avião da VASP que fazia a rota Porto Velho, Rio de Janeiro. O Boeing 737 foi sequestrado hoje de manhã com 98 passageiros e 7 tripulantes. O sequestrador matou a tiros durante o voo o copiloto do avião, Salvador Evangelista. 2 outros tripulantes também foram feridos. O avião saiu de Porto Velho, Rondônia, hoje de madrugada com destino ao Rio de Janeiro. Fez escalas em Cuiabá, Brasília e Goiânia antes de chegar a Belo Horizonte, pouco antes das 11 horas da manhã. 20 minutos depois da decolagem de Belo Horizonte, começou o sequestro. O sequestrador invadiu a cabine de comando do avião. A tripulação tentou reagir e o copiloto foi morto a tiros. 2 outros tripulantes também foram baleados. Depois, o avião foi desviado de volta a Brasília, sobrevoou a cidade e seguiu para Goiânia, onde o Boeing 737 aterrissou. O avião da VASP chegou a Belo Horizonte às 10 da manhã. Foi reabastecido no aeroporto de Confins. 68 pessoas embarcaram. Às 11 da manhã, o superintendente do aeroporto recebeu a informação de que havia situação de emergência no avião. A Polícia Federal foi acionada, mas o aeroporto continuou funcionando normalmente durante todo o dia. O primeiro aviso de que o Boeing da VASP tinha sido sequestrado foi dado ao controle da torre do aeroporto de Brasília. O comandante do Boeing convenceu o sequestrador a voltar para Brasília no avião Bandeirante. O Bandeirante foi estacionado ao lado do Boeing. O sequestrador saiu do avião com 2 tripulantes. Houve troca de tiros. E atenção, agora há pouco em Goiânia, o diretor-geral da Polícia Federal, Romeu Tuma, deu uma entrevista para contar o desfecho do sequestro. Ele disse que o sequestrador saiu do avião para entrar no Bandeirante, acompanhado do comandante Murilo, do Boeing. De repente, o sequestrador deu um tiro na perna do comandante e saiu rolando e atirando por baixo do avião. Acabou sendo atingido e ficou muito ferido. O delegado Romeu Tuma disse ainda que o sequestrador está internado no hospital de Goiânia. Informou também que o objetivo do sequestrador era ir até Brasília e jogar o avião em cima de um prédio público, o que demonstra que ele é um doente mental. Um dos passageiros contou agora há pouco um dos momentos do sequestro do avião. A única coisa que eu acho que tem de ser relatada é a calma do comandante, que eu acho que ele foi o grande responsável por tudo ter corrido razoavelmente bem. O sequestrador do Boeing é Raimundo Nonato Alves da Conceição, maranhense, de 28 anos. Ele está sendo operado neste momento no Hospital Santa Genoveva, em Goiânia. Todos os passageiros já estão no hotel em Goiânia e voltam para os seus estados amanhã. O Boeing 737 da VASP ficou toda a tarde estacionado na pista do aeroporto de Goiânia. Lá começaram as negociações entre o sequestrador e a torre do aeroporto. O Jornal Nacional está começando. Pela minha voz, durante o ano inteiro, você sabe o que acontece no país e no mundo. Mas isso só é possível graças a essa gente maravilhosa que trabalha por trás das câmeras.